Fala Guitar Hero! Aqui é o Gil Vasconcelos da Academia da Guitarra. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de técnicas de guitarra. Na última aula, você aprendeu em detalhes como você pode melhorar e aumentar a eficiência da sua palhetada. A partir dessa aula, nós vamos começar a estudar algumas estratégias e exercícios para efetivamente desenvolver sua técnica ao nível dos grandes. Como eu já disse em outra oportunidade, a verdade é que a maioria dos guitarristas dá muito mais atenção à sua mão esquerda do que à sua mão direita. A nossa tendência natural é olhar para a mão que está tocando no braço da guitarra, e nós tendemos a esquecer de dar atenção à mão da palheta. É justamente nesse ponto que reside a maior dificuldade dos guitarristas em geral em desenvolver a técnica na guitarra. A partir de agora, nós vamos começar a estudar alguns exercícios de palhetada que eu considero bastante eficazes. O objetivo aqui é que você desenvolva a maestria na palhetada no menor espaço de tempo possível. Nessa aula, nós vamos começar analisando a palhetada alternada, que significa palhetar a corda para cima e para baixo em alternância. A forma mais natural de palhetar, talvez até pela força da gravidade, é para baixo. Mas se você pensar bem, toda vez que a sua mão executa duas palhetadas para baixo, entre uma e outra palhetada, necessariamente a sua mão deve fazer um movimento para cima, para voltar à posição original e aí sim poder executar a próxima palhetada para baixo. Então, por que não utilizar esse movimento para cima, que é necessário, para executar uma palhetada, ao invés de desperdiçar esse movimento que deve acontecer de qualquer forma? Então, a primeira vantagem que a palhetada alternada proporciona tem a ver com a economia de movimentos, porque com ela você consegue reduzir os movimentos necessários para tocar um certo número de notas. Agora, nós vamos começar a dar uma olhada nos exercícios para desenvolver sua palhetada alternada. Esse é um exemplo na escala de Dó maior. Vamos dar uma olhada nele. Você deve começar a treinar esse exercício bem devagar, e enquanto você toca, procure observar a sua mão direita. Observe se os movimentos da palheta estão corretos e alternam entre palhetada para baixo e palhetada para cima, sem que ocorram duas palhetadas para baixo ou duas palhetadas para cima. Procure observar também a economia de movimentos da sua mão direita. Enquanto você treina, tente afastar a palheta o mínimo possível da corda. Em relação à mão esquerda, você também deve fazer movimentos mínimos, mas nesse momento, a princípio, eu quero que você foque totalmente a sua atenção na sua palhetada. Depois que você tiver dominado os movimentos na mão direita, aí sim você pode começar a se preocupar com a mão esquerda. Ao mesmo tempo, ainda em relação à mão da palheta, não permita que as notas saiam fracas. Procure manter a boa articulação das notas. Nesse ponto, eu quero que você procure fazer com que todas as notas saiam com o mesmo volume e que as notas soem claramente por todo o seu tempo de duração, sem que sejam interrompidas indevidamente. Agora, vamos ver o replay desse vídeo. Tente observar esses detalhes que eu acabei de comentar.
Uma observação importante: esse primeiro símbolo aí na tablatura representa a palhetada para baixo, enquanto o segundo símbolo, que parece um V, representa a palhetada para cima. Bom, feitas essas observações iniciais sobre palhetada alternada, a partir de agora nós vamos começar a analisar algumas sequências de notas que serão importantes para que você desenvolva a completa maestria no que diz respeito à palhetada alternada. A partir de agora, nós vamos estudar vários exercícios de palhetada alternada, que abrangem variados tipos de combinações e que vão te capacitar a tocar qualquer coisa com fluência na guitarra. Esses exercícios vão fazer com que você finalmente rompa os seus limites, de modo que você consiga tocar na guitarra qualquer coisa que você visualizar na sua mente. Isso é o verdadeiro domínio do braço da guitarra. Meu objetivo aqui é desenvolver em você a capacidade de expressar livremente suas ideias e sentimentos na guitarra. Talvez até agora a técnica tenha sido um empecilho para que você se manifeste plenamente na guitarra. Agora chegou a hora de superar essas barreiras e experimentar o seu verdadeiro potencial. Talvez nesse ponto do curso completo de técnicas de guitarra, você esteja se perguntando: são muitos exercícios, mas como eu vou treinar todos esses exercícios se eu apenas tenho algumas horas por dia disponíveis? Ou então talvez você fique na dúvida de qual exercício deve escolher para treinar. Em primeiro lugar, eu quero que você fique tranquilo. Não há necessidade de se preocupar. Basta treinar os exercícios na sequência em que serão apresentados aqui nesse curso. Eu coloquei esses exercícios em uma sequência do mais fácil para o mais difícil. Então você verá que à medida que você for avançando nessas aulas de palhetada alternada, os exercícios ficarão cada vez mais desafiadores. Comece pelo primeiro exercício, treine ele da forma como eu orientei. E quando você tiver dominado ele, parta para o segundo exercício e faça a mesma coisa. E faça isso daí por diante, no terceiro, quarto, quinto exercício e etc. Use a planilha de treino que eu disponibilizei como bônus aqui no site. Dependendo do tempo que você tiver disponível para treinar palhetada alternada, você pode treinar 2, 3, 4 ou até mais exercícios de palhetada alternada a cada sessão de treino. O único cuidado que eu peço para que você tenha é que não procure queimar etapas. Todos os exercícios apresentados aqui são úteis e desenvolverão consideravelmente a sua técnica de palhetada alternada. Nenhum deles é desprezível e irrelevante. Porém, se por acaso você já dominar algum dos exercícios desse curso, não há necessidade de ficar preso nele. Você pode pular até o próximo exercício. Nos próximos exercícios, nós veremos algumas sequências na escala de Dó maior. Eu recomendo que você treine esses exercícios da forma como eles são apresentados aqui, na escala de Dó maior, mas nada impede que você aplique os mesmos padrões em outras escalas. Uma vez que você dominar um determinado exercício, você pode, por exemplo, treinar a mesma sequência ou padrão em uma diferente escala, por exemplo, Ré menor ou Lá menor harmônico. Essa, inclusive, é uma boa estratégia que você pode utilizar quando você quiser decorar as notas de uma escala nova. Ao aplicar essas sequências em escalas novas, você vai naturalmente acabar decorando as notas da escala, e isso vai acontecer de uma maneira mais divertida do que simplesmente ficar repetindo a escala de baixo para cima inúmeras vezes para decorar as notas. Mas chega de papo, vamos partir para a ação. Nesse exemplo, você pode perceber que as notas da escala estão divididas em grupos de 4. É como se cada batida do metrônomo contivesse uma mini escala de 4 notas. E cada um desses grupos começa uma nota à frente do grupo anterior. Por exemplo, se você olhar a tablatura, você vai ver que o primeiro grupo de 4 notas começa na casa 8 da sexta corda. Portanto, o segundo grupo de 4 notas vai começar uma nota adiante, ou seja, ele vai começar na casa 10 da sexta corda. Da mesma forma, o terceiro grupo vai começar na casa 7 da quinta corda e o quarto grupo vai começar na casa 8 da quinta corda. Note que aqui nós estamos avançando na escala em grupos de 4. O mesmíssimo raciocínio deve ser aplicado no retorno da escala, como você pode ver aí a partir do quarto compasso na tablatura. Agora vamos dar uma olhada no vídeo.
Esse é um ótimo exercício para treinar a sua palhetada alternada, porque ele obriga você a desenvolver a habilidade de passar de uma corda para outra com diferentes padrões de palhetada alternada. É um tipo de exercício bastante conhecido, mas não pode ser ignorado, porque ele é capaz de trazer grandes benefícios para a sua técnica. Foi por isso que eu fiz questão de botar ele nesse curso. Um ponto interessante desse exercício é que quando você precisa passar da casa 10 na segunda corda para a casa 10 na terceira corda, isso exige que você aplique uma técnica chamada rolling, que consiste em movimentar ou rolar o seu dedo de uma corda para outra, de modo a conseguir tocar duas notas que se encontram na mesma casa, mas em cordas diferentes. Nesse exercício, você precisa tocar duas notas em cordas diferentes, a casa 10 na segunda corda e a casa 10 na terceira corda. Você deve fazer isso com o mesmo dedo, o dedo 3. No início pode parecer difícil fazer esse movimento, mas com um pouco de treino você já vai ser capaz de pegar o jeito. Vamos dar uma olhada agora como funciona esse movimento. Procure treinar esse movimento bem devagar para condicionar os seus músculos. O mais importante é você conseguir garantir que as duas notas não soem juntas, gerando um barulho indesejado. O objetivo aqui é que cada nota soe separadamente. Isso, por sua vez, vai exigir que você desenvolva sua técnica de abafar as cordas com a mão esquerda. Isso significa que após tocar a casa 10 na segunda corda, você vai rolar o seu dedo e ao parar de pressionar a casa 10 na segunda corda, você vai acabar naturalmente abafando ela. Aí então, você vai tocar a próxima nota na casa 10 da terceira corda. Quando você for voltar para a casa 10 da segunda corda, basta retornar ao movimento, ou seja, basta rolar o dedo para baixo e parar de pressionar a casa 10 da terceira corda. Essa é a forma mais eficaz de tocar essas duas notas, pois usa o menor número de movimentos possível. Além disso, esse tipo de movimento vai ser essencial para fazer arpejos, como nós veremos mais adiante nesse curso. O próximo exercício usa a mesma lógica do exercício anterior. Essa é uma sequência na escala de Dó maior, só que nesse exemplo nós temos grupos de 3 notas. Então aqui nós vamos avançar na escala de 3 em 3 notas. Note que nesse exercício nós vamos precisar tocar 3 notas por batida do metrônomo. Aqui nós temos as chamadas tercinas. Nesse caso são colcheias em tercinas. Algumas pessoas sentem dificuldade nesse exercício porque tendem a acelerar ou prolongar demais certas notas. Isso costuma acontecer com os alunos que não estão habituados a tocar em tercinas. Então, um ponto importante que você deve observar aqui é procurar fazer com que todas as notas tenham a mesma duração. Todas elas devem durar o mesmo tempo. Nenhuma delas deve ser mais rápida ou devagar que as demais. Vamos dar uma olhada no vídeo. Como você pode perceber, nesse exercício eu toquei grupos de 3 notas em tercinas, e a cada nova batida do metrônomo
eu começava um novo grupo de 3 notas. Talvez você já tenha visto esses exercícios antes, mas é porque eles são bastante eficientes no que diz respeito a desenvolver a técnica de palhetada. É por isso que eu não poderia deixar eles de fora desse curso. Na próxima aula, nós veremos algumas variações desses exercícios que vão te desafiar bastante, principalmente em termos rítmicos. Só que para começar a estudar esses exercícios mais avançados, eu preciso que você esteja afiado nessas sequências que eu ensinei na aula de hoje. Então, até a próxima aula, eu quero que você treine diariamente esses exercícios que eu ensinei hoje e procure dominá-los até lá. A gente se vê em breve. Um grande abraço. Até mais!